Abrindo as Escrituras. Um canal onde você encontra consolo, exortação e encorajamento, tendo como fonte a Palavra de Deus. Com o pastor Vander. A paz do Senhor, amados irmãos. Especificamente, vamos começar falando sobre um grande sinal que marcaria ou marcará a volta do Senhor Jesus, que é a apostasia. A apostasia é um dos grandes sinais que marcaria o retorno de Cristo. Isso nós podemos confirmar, e aqui eu quero falar um pouco sobre esse assunto, mas antes eu quero compartilhar com os irmãos a respeito da apostasia, sobre o significado da apostasia, né? O significado da apostasia. Apostasia significa a ação de renegar algo normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé religiosa. Consiste na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, como uma doutrina, ideologia e etc., sem a permissão ou autorização de terceiro. Nesse sentido, pode ser aplicado o termo a um adepto de qualquer religião que antes professava. Assim encontra o significado de apostasia em www.significados.com.br. Bom, mas como vem a ser a apostasia segundo o texto bíblico? Aí o que nos interessa aqui é a apostasia segundo o texto bíblico. Porque muitas vezes as pessoas são taxadas de apóstata porque renunciou uma comunidade de fé, né, uma comunidade para uma outra comunidade, e simplesmente por isso são tratados de apóstata. Mas do ponto de vista da apostasia como conceito bíblico, é o que nós vamos tratar. A verdadeira apostasia somente acontece com o abandono da fé em Cristo ou das doutrinas fundamentais da fé cristã, ensinada pelos apóstolos do tempo bíblico e não pelos líderes de hoje. Então, biblicamente falando, é assim que deve ser entendido o conceito de apostasia. Nós encontramos a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2, utilizando aqui a versão Almeida Corrigida Fiel, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Outra observação a ser feita é que a verdadeira apostasia só acontece com cristãos. Não abandona a fé aqueles que nunca a possuíram ou professaram. A carta aos Hebreus é uma advertência séria quanto a esse perigo no meio da igreja. Assim encontramos na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 1 ao 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Ao contrário dos que defendem uma apostasia hipotética na carta aos Hebreus para justificar a teologia do salvo uma vez, salvo para sempre, a apostasia na verdade é um perigo real, negligenciada por cristãos que levam uma vida relaxada,
confiante que uma vez que levantaram suas mãos aceitando a Cristo, não mais perderão a sua salvação. O texto bíblico afirma o contrário. Em segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos a repentina destruição. Embora se tornaram falsos mestres, eles foram resgatados, ou seja, salvos, comprados pelo sangue de Cristo. Ainda assim caíram em uma apostasia e arrastaram a muitos. Todavia, a punição viria sobre todos eles. Alguns falsos mestres aproveitam dos textos de advertência relacionados com a apostasia para escravizarem seus adeptos em suas seitas. Daí, a importância de estudar o contexto bíblico onde tais passagens estão inseridas. É comum seitas taxarem de apóstatas os que abandonam seu convívio em tais lugares. Isso é uma forma de escravizar a mente dos membros, de modo que não deixem o ambiente. A teologia do medo. A teologia do medo é um recurso de escravidão. Quando um membro abandona a seita, vai sofrer represália a ponto de muitos ficarem doentes emocionalmente. Algumas seitas impedem os que ficaram de conviverem com seus familiares e amigos. Essa proibição, em alguns lugares, é aberta, em outros são veladas, ou seja, não proíbem, mas incutem, por meio de falsos ensinos, como vindo de uma suposta revelação, o perigo de convivência. Não são poucos que descobrem que os muitos amigos que julgavam ter na seita, na verdade não eram tantos assim. A frustração para muitos quando isso acontece é muito grande, pois dependendo do tempo em que viveu na seita, toda a sua relação social foi construída em torno dos membros. Somente o ensino correto das Escrituras, somado em alguns casos ao tratamento psicológico, poderá salvar tais indivíduos do sofrimento. Posso assegurar aos irmãos, à luz da Bíblia, a verdadeira apostasia somente acontece com o abandono da fé em Cristo, ou das doutrinas fundamentais da fé cristã, ensinada pelos apóstolos do tempo bíblico e não pelos líderes de hoje. O corpo de Cristo é composto por membros remidos que se encontram em diversas denominações cristãs. Portanto, ninguém que deixa uma denominação cristã para congregar em outras, segundo a Bíblia, é apóstata. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e fortaleçam os irmãos que estão ouvindo em sua fé em Cristo Jesus. Não podemos esquecer dos 5 solas da Reforma Protestante. Sola Escritura, somente a Bíblia. Solus Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. Soli Deo Glória, somente a Deus glória. Eu quero fazer uma citação de Zwinglio, que diz assim: se um homem interior é tal que acha seu deleite na lei de Deus, porque foi criado conforme a imagem divina, com a finalidade de ter comunhão com Ele, é certo que não haverá palavra alguma que lhe cause mais deleite do que a palavra de Deus. Fecha aspas. Essa citação de Zwinglio encontra-se no livro de Justo Gonzalez, A História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Reformadores até a Era Inconclusa, segunda edição, Vida Nova, São Paulo.
Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O contexto em que esse apelo é feito acontece em um ambiente ou igreja que se corria o risco de apostasia. Não se pode esquecer que fomos separados, ou seja, santificados, para vivermos de forma digna de um cidadão do reino da luz. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o preconhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão. Se você gostou, seu sangue, não esqueça graça de e deixar paz um like lhe e sejam compartilhar para que o outro multiplicados. também seja A edificado. ausência de santificação